Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Bim, psicanalista, filósofo e hipnoterapeuta. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bim, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai continuar a nossa conversa no programa de hoje com a física Eliane Xavier. Vamos bater um papo aqui, esclarecer mais um pouquinho sobre física quântica, né? A Eliane, que é mestra em física teórica na área de caos quântico pela Universidade Federal do Paraná. Então, do que nós vamos falar? Tem tanta coisa, gente. O programa está ficando pequeno aqui para a Eliane, né? Eliane, você pode explicar? Nas suas redes sociais você fala muito que o universo é um processo de relação, né? Explica para os nossos ouvintes o que é isso, o que é esse processo de relação. Ótima pergunta. Eu vou começar falando da física quântica mesmo e depois a gente traz isso para o nosso dia a dia. No nosso bate-papo anterior, nós falamos sobre o experimento da fenda dupla, onde foi o momento que os físicos descobriram que o elétron tinha um comportamento de onda. Ele não era uma partícula, como todos acreditavam. Ele continua sendo partícula, mas também se comporta como onda. Então, ele é uma dualidade onda-partícula. E aí, quando o elétron foi jogado contra o anteparo com duas fendas, ele se dividiu, passou pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferiu com ele próprio, os físicos ficaram muito intrigados, como todos nós ficaríamos, né? Como é que pode uma partícula se dividir, passar por duas fendas e interferir com ele próprio? Daí, os físicos pensaram, bom, nós temos que verificar melhor o que está acontecendo. Vamos colocar um medidor em uma das fendas, de forma que nós possamos ver exatamente por qual fenda o elétron passa. Se ele realmente se divide, passa pelas duas. E nesse momento que eles alteram o experimento e colocam um medidor em uma das fendas, disponibilizando a informação de qual fenda o elétron passa, porque, veja, no experimento anterior, o elétron se divide, passa pelas duas fendas, mas ninguém sabe exatamente como que aquilo acontece, ninguém está vendo ele se comportar como onda. E a ideia nesse segundo experimento seria justamente colocar o medidor na fenda para que nós pudéssemos constatar o que o elétron realmente faz. Nesse momento, no segundo anteparo, que registrava o resultado, né, depois do elétron passar pelas fendas, volta não volta não, né, porque não chegou a aparecer o resultado de partícula, mas nesse momento aparece o resultado de partícula. O elétron volta a se comportar como uma partícula, no momento que nós tentamos observar por qual fenda o elétron passa. Então, quer dizer, os físicos queriam clarear a coisa e complicou mais ainda. Porque aí eles falaram como é que pode. O elétron sabia que estava sendo observado. Como que no momento... E aí, como se o elétron danadinho fosse lá, né? Então, o elétron é tímido. Olhando, ele é tímido. Ele só se espalha se não tiver ninguém olhando. E quando nós tentamos medir ou observar, o elétron volta a se comportar como uma partícula. Então, devido a esses resultados totalmente inesperados, os arquitetos da teoria quântica foram obrigados a criar uma nova compreensão do universo. Porque não tem como você definir se o elétron é uma onda ou é uma partícula, sem você definir qual experimento você vai estar montando para observar o elétron. Então, na física quântica, medir e observar é a mesma coisa, né? Porque para eu observar, eu tenho que fazer uma medição, eu tenho que montar um experimento. Então, o universo, ele vai
tomando forma a partir do meu processo de medida, da minha observação. Então, isso é uma mudança bem radical, que inverte a nossa compreensão da ordem das coisas. E aí, os físicos, eles passam, então, a tratar o universo como um processo de relação. Eles rejeitam como sem sentido e sem utilidade a ideia de que o mundo funciona de forma objetiva, independente do observador, que era aquela ideia do paradigma clássico cartesiano de entender o universo como um grande relógio. Era aquela ideia de Descartes, que Deus foi lá, deu corda no universo e começou tudo. E começou tudo, e o universo funciona como uma grande máquina, um grande relógio. Isso foi totalmente abandonado. O universo hoje ele está muito mais para um grande pensamento do que para um grande relógio, do que para uma grande máquina. Então, esse processo de relação é como exatamente eu me relaciono com esse universo. Exatamente. A partir do que eu estou observando. Exatamente. Observando crenças, de novo, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa. Seria isso. Exatamente. Aí trazendo... Então, não tem um universo. Não. Aí trazendo, né, para a nossa vida prática, o resultado seria esse, né? Quando nós nos relacionamos com os fenômenos, com as circunstâncias, com as situações, com as pessoas, nós estamos ali, nesse momento, construindo a nossa realidade. E não percebemos. Mas aí é que tá, porque as pessoas associam muito a física quântica a essa questão da cocriação, né? E a pessoa acha assim, agora eu vou cocriar um carro, vou cocriar uma casa de praia, vou cocriar um emprego novo. E elas acham que só nesse momento é que elas estão cocriando, mas na verdade ela está cocriando o tempo inteiro. O tempo todo. E isso é matéria, né? A gente tem muito esse olhar, né? Exatamente, matéria. Exatamente. Eu vou cocriar um bem material, ou até que seja um relacionamento amoroso, alguma coisa, mas é uma cocriação que vai levar a pessoa a uma felicidade condicionada. Sim, momentânea, né? Momentânea, porque se ela cocria um relacionamento, ela vai estar feliz enquanto ela tem um relacionamento. Se ela cocria um bem material, ela vai estar feliz enquanto ela tem aquele bem material. E às vezes até enquanto não consegue aquilo, né? Conseguiu aquilo, já perdeu o interesse, já perde o interesse. E aí, Eliane, a gente fala muito do estado de presença, né? Porque para você acessar essa consciência ampliada, essa consciência maior do universo que você tem acesso, a gente fala que tem que entrar nesse estado de presença, nesse estado de conexão, que é onde você vai perceber, né, essas probabilidades que estão disponíveis. Exatamente. Né? E eu sei que você é praticante de meditação, né? O próprio budismo tem essa ferramenta como prática, né? Como você pode trazer para os nossos ouvintes a importância de se conectar com esse estado, né, de presença, e não aquela meditação, né, que muitos acham até desafiante, você sentar, ficar o tempo todo parado. Mas, sim, qualquer momento a gente pode estar meditando, não é isso? Sim, sim. Porque, primeira crença em relação à meditação que não é verdadeira, que para meditar você tem que parar de pensar. Não dá. Não dá. Isso é impossível porque a nossa mente ela tem luminosidade. Os fenômenos brotam na mente. Eles não vão parar de brotar. Então, também não é controlar os pensamentos, porque quem quer controle é o ego. Nós estamos meditando, não é para reforçar o ego. A meditação, ela é um exercício de liberdade, é descobrir, né, voltar a nos conectarmos com essa natureza livre. Então, a prática da meditação, nós geralmente começamos colocando foco na respiração para dar um foco para a mente não ficar por aí vagueando. E aí nós colocamos o foco na respiração e o pensamento vai surgir, não é porque você está com foco na respiração que o pensamento não vai surgir.
Mas você vai descobrir que você não precisa responder o pensamento. Uhum. Você pode observar esse pensamento, não responder, que ele se dissolve. Isso é que é a novidade, porque a gente acha que a gente tem que bater boca com o pensamento para ele ir embora. E, na verdade, é o contrário. Se você começa a discutir com o pensamento, aí que ele fica mesmo. Porque aí, opa, consegui uma plateia aqui. Na Cabala a gente fala, né, em algum momento, uma situação, né, difícil ali, dá pausa, dá um passo para trás, exatamente. respira, se conecta para ver como que você vai agir ali, né? Que escolha você vai fazer ali, né? Exatamente. Então, conforme os pensamentos vêm e nós não respondemos, trazemos o foco para a respiração. E trazer o foco para a respiração é muito mais do que só observar a respiração. É mergulhar a consciência dentro do corpo, que é algo que a gente, infelizmente, não faz. Uhum. Né? Nos reconectarmos ao corpo. Nós que temos tem muita consciência, né? O corpo tem muita sabedoria que te faz acessar. Exatamente. Né, e nós temos muito pouca consciência corporal. Sim. Né? Se te perguntar, quando você sente raiva, onde que você sente isso no teu corpo? A gente nem sabe, porque a gente fica no abstrato da emoção, a gente não foca no corpo, quando, na verdade, focar no corpo é que é a saída, né? E não ficar remoendo a historinha mental. Então, nós vamos mergulhar a consciência dentro do corpo, e isso já reforça o nosso sistema imunológico. Né? As células se alegram, sim, porque expandem, né? Né? Estão banhadas pela consciência. Né? Quantas vezes o nosso corpo adoece, nosso corpo dói, simplesmente para nós olharmos para ele. Exatamente. É um alerta, né? É um chamamento ali, né? Para ver o que exatamente. Tá. E nesse estado de presença, como você falou no programa anterior, a gente pensa no futuro, né? Projetando, criando uma expectativa quando chegar lá, sendo que você tem que pensar no seu presente para construir o seu futuro. Exatamente. Então, nesse momento de presença, de conexão, que é onde estão todas as probabilidades, possibilidades, isso. Você consegue construir um futuro que você deseja. Exatamente. Consegue plantar as sementes para colher então, o futuro. Então, é o aqui e agora, é hoje. É o aqui e agora. Por não isso, os mestres todos já dizem, né? Traga a mente para o agora. Né? É o que os mestres falam. Porque no agora é que está essa essência da vida. Mas a nossa mente, ela vai nas construções, nas artificialidades. Fica nas preocupações do dia de amanhã, né? E nós vamos nos desconectando. E aí a meditação vai ser uma das portas que vai nos abrir justamente para a felicidade que nós chamamos de felicidade genuína. Em contrapartida a essa felicidade condicionada. Né? Porque quando nós nos preocupamos, né, em estar cocriando isso, cocriando aquilo, né? Claro que salvo determinados momentos pontuais. Tem momentos na nossa vida que realmente nós precisamos de algo material e é ótimo que aquilo se materialize. Mas não tomar isso como o mais importante da vida, que não é. Que é o que mais acontece. Que é o que mais acontece. As pessoas acabam se perdendo dentro disso, né? Porque a felicidade genuína, essa que é interessante, porque aí pode ter pandemia, pode não ter pandemia, você pode estar na rua, você pode estar fazendo quarentena dentro de casa, você vai estar feliz. Está no seu estado, né? Ali, no pleno, porque né? você está no seu estado de presença, você está conectado com a sua verdadeira natureza. Independente do que acontece, né? Que, de novo, Exatamente. É a polaridade. A gente tende a definir como um acontecimento sendo algo ruim, algo perverso, sei lá, e na verdade é só um acontecimento. É só um acontecimento. Só um fato, né? Exatamente. Não é o que como vai tudo definir. na vida tem um lado bom e um lado ruim. Exatamente. Não é o que define a gente, aquele fato. Né? Exatamente. E foi o que nós falamos na nossa primeira conversa, né? Quando nós abrimos a nossa primeira conversa. Nesse momento, né, que está tudo tão instável, que a impermanência está atuando ainda mais rápido do que já atua sempre, o grande refúgio é a felicidade genuína, essa conexão com a espiritualidade. É o reencontro, né? É o reencontro.
encontro, porque o mundo, não há mais um mundo para nos enquadrarmos, né? O mundo está derretendo. O que existe é um mundo para co-criarmos nesse processo de relação. E com foco na felicidade genuína, não no aprisionamento de coisas que são impermanentes. Hoje né? muito se fala, né, e no próprio Espiritismo a gente vê muito isso, que a Terra está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Hoje se fala muito que a humanidade está entrando numa quinta dimensão. Você acredita que, de repente, esse conhecimento de física quântica está vindo à tona, exatamente preparando a gente para esse estado e para a gente entrar nessa quinta dimensão? E complementando, sim, com Eliane, certeza. complementando a pergunta dela, a gente falou muito sobre o aspecto individual da criação. E como fica o conceito coletivo, essa mente global? Né? Essa pergunta também é ótima. O impacto disso... Porque às vezes a pessoa pensa assim, o que adianta eu meditar se ninguém no meu condomínio medita, se todo mundo... Você faz sua parte, né? E aí a gente se sente tão desencorajado, né? Mas a nossa parte, ela é crucial. Tem duas maneiras de ver isso, né? A primeira é nós pensarmos no próprio quantum, né? Quando Einstein explicou o efeito fotoelétrico, ele usa a equação de Planck, que na verdade o Planck já havia postulado isso, que a energia do quantum é proporcional à frequência da onda, porque é uma dualidade, lembra? Você tem a partícula e a onda. Então, no efeito fotoelétrico, ele mostra que o fóton da luz azul tem muito mais energia que o fóton da luz vermelha, porque a luz azul tem uma frequência de oscilação maior do que a luz vermelha. Então, imagina um fóton de Gandhi, da consciência de Gandhi, um fóton da consciência, um quantum, né? Nesse caso. A festa aí de... um pacotinho mínimo da consciência de um grande mestre, o quanto de energia que esse pacotinho não carrega. Então, uma pessoa que tem um nível de consciência elevado, um quantum dela vale já por milhões de... né? Por isso nós temos a massa crítica. Nós não precisamos que todo mundo no planeta atinja um nível de evolução, né? Se um número, uma massa crítica atingir, o planeta todo já é transformado. Uma pessoa consciente vai espalhar consciência para milhares de pessoas. Exatamente. Né? Então, não desanime. Se você é o único no seu condomínio que medita, o seu quantum está gerando muito mais energia nesse campo de informação do que o resto de todos os vizinhos que estão lá emitindo quanta numa frequência baixa. Né? Então, esse é um ponto. E o outro é a questão que às vezes as pessoas falam também do karma coletivo, do karma individual, do inconsciente coletivo. Eu acho que nós acabamos de viver uma experiência que deixou isso muito claro, que foi a pandemia. A pandemia foi um karma coletivo, digamos assim. Mas teve gente que enriqueceu na pandemia. Teve gente que quebrou na pandemia. Teve gente que fez vários retiros, que se recolheu, que teve uma expansão de consciência imensa na pandemia. A maioria não fez isso, mas teve um ou outro que fez. Então, você veja como que, mesmo dentro do karma coletivo, o karma individual é que vai determinar a sua experiência, né? Porque é um processo de relação. De relação, isso que eu falei, né? E a tua relação individual. Né? Por mais que nós tenhamos temos, né, essa interconexão, essa originação dependente do universo, mas o nosso poder individual, ele vai sempre sobressair. É onde realmente nós temos que mergulhar. Não adianta a gente ficar tentando mudar o mundo, mudar o outro. Né? Exatamente. Nós temos que mudar a nós mesmos. E você mudando, né? A gente mudando nós mesmos, o outro... O resto muda. O outro vai, né? Exatamente. Muito bom. Bom, né? Eliane, a gente está nos minutos finais novamente, né? A conversa foi muito boa, foi muito esclarecedora, a gente trouxe muita coisa
interessante, que pôde, acredito eu, expandir muito a consciência das pessoas para que elas possam compreender muito dos desafios que muitas vezes elas enfrentam e É que verdade. está nas mãos delas É, superar. é Né? isso No aí. final das contas é isso. E hoje também nós temos uma oferta muito grande de conhecimento, né? A internet está aí, então é o que nós falamos, a tecnologia ela é um poder, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Do mesmo modo que pessoas usam a internet das piores maneiras, tem outras que usam das melhores maneiras. E a escolha é também. sua, né? Você A acessar esse escolha é conteúdo sua. de conhecimento, Exatamente. né? Ou acessar esse conteúdo que não é muito legal. Né? Exatamente. Você, falando em tecnologia, você tem um curso online, né, Eliane? Tenho um curso online completo para quem realmente quer se resolver na física quântica, não precisa se preocupar mais com física quântica, vai aprender de tudo. E como é que a pessoa acessa esse curso? Então, eu tenho uma página, né, que é a Sabedoria Quântica, é o meu site, lá tem um link para o curso. É sabedoriaquântica.com.br. Isso. Tá. Ou pode entrar direto em contato também, seguindo lá pelo Instagram, pode mandar uma mensagem no direct, que inclusive eu ofereço algumas aulas gratuitas de vez em quando a gente vai formar uma turma nova. Legal. E esse conhecimento da Eliane, né, de novo, é legal porque ela traz a física quântica para o nosso dia a dia. Não é falar, vou aprender física quântica, eu vou ficar estudando fórmula. Não, ela ensina essa relação, né? Como se relacionar, né, com o universo para criar as suas realidades, né? É isso aí. E de uma forma fácil, né? Acho que essa é a parte mais interessante, porque quando a gente fala em física quântica, sempre fica aquela preocupação, é muito difícil, muito... Não é. Mas olha, eu tenho assim a alegria de dizer, né, que eu recebo mensagens muito bacanas dos meus alunos. E eu tenho aluno que é produtor rural, eu tenho alunas que são costureiras. Que é para todos, né? É para todos. São pessoas que não têm assim, muita experiência acadêmica e não tem donas de casa. E está todo mundo lá aprendendo física quântica. E vai ter, né? Essa vai ter o benefício. Porque no final das contas, ao aprender física quântica, você está se conectando com a sua espiritualidade. Exatamente. Muito bom, Aline. Então, repetindo, o seu Instagram é o Eliane_Xavier_Física. Isso. Lá tem todos os canais. Tem. Tem o acesso para o curso, tem acesso para o site, tá tudo lá. Tem. E o YouTube é Eliane Xavier. Mas se tiver alguma dificuldade de achar direto no Eliane, YouTube... você quer deixar qual mensagem que você poderia passar para os nossos ouvintes? Tanta coisa, né? Pois é. Eu acho que eu deixaria a mensagem que, assim, para não acreditar tanto na realidade, né? Que a realidade é um processo de relação mesmo. Né? Não acreditar nos seus limites. Né? Eu não posso isso não dá. Porque isso não existe. Legal. Realmente não existe. Tudo vai vir do nosso processo de relação. E quando nós acreditamos em nós mesmos, quando nós realmente abraçamos esse caminho de transcendência, de autoconhecimento, todo o universo colabora. Nós nos alinhamos, né, com o propósito do universo. Bom. Eliane, foi uma honra, um prazer receber você aqui nos estúdios da Vibe Mundial. Muito obrigado mesmo. Que bom, eu foi que uma agradeço. aula, foi um presente para todos nós. Adoramos sua presença aqui. Que bom, muita contribuição. Amei o bate-papo também. Já está convidada para voltar. Com certeza, vamos marcar. Estamos aqui de braços abertos para te receber. Obrigado pela audiência, querido ouvinte. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar mensagens pelo WhatsApp no 11 98420 9959 para falar com a Eliane, ou no 11 97274 7997 para falar comigo. E se você quiser também seguir a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo lá também. Você vai procurar lá no Instagram o @ElianeBim ou o @EdgarBim. E o nosso canal no YouTube, que é o BIM91, BIM91. Você entra lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e tem acesso a esse programa e vários outros e muita informação, muito conteúdo. Tenham todos um excelente final de semana. Tenham todos uma linda, abençoada semana e com bastante consciência.